Olá pessoal, aqui é o professor Rilfran, é um prazer imenso estar com vocês e hoje eu vou falar sobre clima organizacional. O clima organizacional é a soma daqueles sentimentos individuais em relação ao ambiente de uma empresa ou de uma organização. Então, o clima organizacional pode ser bom ou pode ser ruim. E se essa influência de bom ou ruim vai afetar a produtividade. Ou pode, numa instância maior, afetar o que nós chamamos de turnover, a rotatividade de funcionários. Você não consegue reter os colaboradores em função de um clima organizacional ruim. Desse modo, para se entender, para se avaliar um clima organizacional, é necessário a aplicação de uma pesquisa de clima organizacional. Esta pesquisa de clima organizacional, ela leva em consideração fatores motivadores, fatores higiênicos, condição de trabalho, estrutura do ambiente de trabalho, relações entre colaboradores e a relação de subordinação. Então, tudo isso deve ser avaliado para que se entenda o quanto o clima organizacional está afetando a produtividade, as relações dentro da organização. Desse modo, nós precisamos entender o que são fatores motivadores e fatores higiênicos. Fatores motivadores são aqueles que dão impulso ao cumprimento de meta. Estão relacionados ao reconhecimento, né, ao crescimento dentro da organização, à perspectiva de melhoria da qualidade de vida. Então, isso motiva as pessoas. Já os fatores higiênicos, eles por si só, eles não motivam. Mas se eles não estiverem presentes ou houver uma supressão, né, de alguma forma, né, desses fatores, vai gerar uma insatisfação. Então, o fator higiênico, ele por si só não vai motivar o indivíduo. Mas se você suprimi-lo, vai gerar uma insatisfação que, consequentemente, pode afetar a produtividade. Um exemplo disso é na questão dos banheiros. Ninguém vai para uma empresa extremamente motivado porque lá tem banheiro. Então, ninguém vai falar assim, olha, acordei de manhã, eu estou feliz da vida porque eu vou trabalhar e na minha empresa tem banheiro. Não, isso não vai motivar o seu colaborador. Mas, se você não tiver o banheiro em condições adequadas para o seu uso, para o preenchimento da sua necessidade fisiológica, ou se houver uma supressão do uso desse banheiro, você vai gerar uma insatisfação. Essa insatisfação vai afetar o clima organizacional. Então, isso se repetindo por várias pessoas, vai gerar um descontentamento geral e isso pode afetar a produtividade. A pessoa pode, por exemplo, falar assim, olha, eu não gosto daquela empresa, trabalhei naquela empresa, mas lá, nossa mãe, a empresa ficava monitorando o tempo que a gente ficava no banheiro, ou tinha uma chave que era difícil de pegar para eu ir ao banheiro e as pessoas terminaram passando por situações vexatórias em função disso. Então, para isso, você precisa desenvolver uma pesquisa de clima organizacional. Mas existe uma questão muito importante a ser considerada. A pesquisa de clima organizacional, ela deve respeitar o anonimato, para que não haja a sensação do colaborador de que ele está sendo vigiado e pode haver represálias ou até demissão em função daquilo que ele vai falar. Então, é importante, primeira coisa, resguardar o anonimato do colaborador. E segunda coisa, desenvolver uma pesquisa consistente. Para isso é necessário estudo, né? Geralmente são psicólogos ou administradores que aplicam este tipo de pesquisa, porque os administradores com a formação em gestão de pessoas podem aplicar esse tipo de pesquisa e avaliar quais são os elementos que estão influenciando na percepção positiva ou negativa em relação ao ambiente de trabalho da empresa. Algumas empresas conseguem identificar aí, inclusive se há assédio moral, assédio sexual, desrespeito generalizado da chefia, né? Até o termo chefia é obsoleto se utilizar, né? Nós falamos hoje de liderança, né? O líder é diferente do chefe.
Então, há todo um arcabouço de informações que são coletadas desses colaboradores para que se faça uma tabulação e a avaliação do clima organizacional dentro da pesquisa de clima organizacional. Depois que você faz a pesquisa de clima, faz uma avaliação de como cada colaborador falou a respeito, né, do ambiente, da segurança de trabalho, das relações de trabalho, né, das lideranças. Depois disso tudo, você precisa dar o feedback aos colaboradores. Olha, a nossa pesquisa de clima identificou isso, isso e isso. O clima organizacional nosso pode ser considerado bom ou ruim. E quais são as medidas que serão adotadas daqui para frente para resolver casos pontuais? Por exemplo, numa organização que eu conheço, depois de aplicada a pesquisa de clima organizacional, se identificou que havia uma insegurança, uma sensação de insegurança ao sair da empresa por causa do horário. Né? Então as pessoas, né, as meninas que saíam mais tarde um pouquinho, perdiam um ônibus que passava em frente e o local ele era um pouco isolado, com pouca iluminação, e isso causava um certo desespero no pessoal, uma apreensão todos os dias. Isso influenciava no clima. Algumas tinham que despender um pouco mais de dinheiro e pedir um Uber, pedir aí por um software de aplicativo, né, um táxi. Então isso gera um descontentamento. Isso foi para a pesquisa de clima, foi identificado na pesquisa de clima e a empresa tomou uma atitude na hora de dar o feedback com um plano de ação muito interessante. Negociou-se as 2 horas de almoço, que elas tinham 2 horas de almoço, para 1h30 e elas saíram meia hora mais cedo, e ainda no horário de verão, que ainda existia horário de verão, e que estava tudo clarinho, tranquilo, e ainda dentro do horário de se pegar o ônibus. Dessa forma, o deslocamento até a casa ficaria num tempo muito menor. Não se precisaria esperar em torno de 45 a 60 minutos para a vinda de outro ônibus. Olha só que legal, isso gera uma satisfação maior e na próxima pesquisa de clima aplicada, que foi no ano seguinte, né, já no campo de sugestões, reclamações e elogios, houve o elogio justamente dessas pessoas que precisavam utilizar esse ponto de ônibus que era escuro, que era inseguro. Então isso gera uma satisfação maior no colaborador. Deve ser considerado isso constantemente. Então empresas que são extremamente antenadas com a produtividade e com o bem-estar dos seus colaboradores e entendem que esse bem-estar influencia na produtividade, influencia no turnover, na rotatividade desses colaboradores, essas empresas aplicam a pesquisa de clima organizacional. Agora, vale a atenção, deve ser aplicado de uma forma anônima, não deve se identificar o colaborador, deve ser feita uma análise, né, muito criteriosa, para que não se crie a sensação de que a pesquisa de clima organizacional seja um acerto de contas. E não é acerto de contas. É para se identificar quais são os elementos que estão faltando ou que estão defeituosos que influenciam na percepção do ambiente de trabalho. Então, para se ter um clima organizacional bom, é preciso se identificar esses elementos que podem estar falhando. Espero que vocês tenham gostado.